Olá, oitavo ano, quinta videoaula de ciências, a última videoaula da apostila volume 1, finalizando a unidade 2, máquinas elétricas. Vocês encontram, então, esse último assunto entre as páginas 49 e 50 da apostila de ciências. Então, os três tipos de máquinas elétricas que nós vamos estudar são os motores elétricos, os geradores elétricos e também os transformadores elétricos. Vocês devem fazer a leitura aqui para ter um entendimento melhor, tanto das páginas 49 quanto da página 50. E após a leitura, vocês retornam aqui para o vídeo, então, para completar o entendimento desse assunto. Muitas informações, então, a respeito de motores, geradores e transformadores. Então, vamos trabalhar cada item de cada vez. Começamos então com os motores elétricos. Os motores elétricos, eles têm como principal função converter a energia elétrica que chega neles em movimento. Então, basicamente, o funcionamento dos motores elétricos é assim. Eles têm a entrada de energia elétrica, que é representada por esse lado positivo e esse lado negativo, tá? Essa estrutura aqui que comanda, induz energia elétrica, que é chamada de escova, tá? Aqui. E essa energia elétrica que chega aqui, ela faz com que essa região aqui central do motor fique eletrizada, fique positiva ou negativa, e devido à parte externa ao redor dela ter ímãs positivos e negativos, o que acaba acontecendo é que quando essa indução aqui elétrica, a partir da energia elétrica, gera uma carga negativa e essa região está voltada para o lado positivo aqui do ímã, eles vão se repelir e vai começar então a se movimentar. Essas duas regiões, então, para entender, elas não se encostam umas nas outras. O fato disso começar a girar é devido à indução eletromagnética. Recebe uma corrente elétrica, a corrente elétrica faz com que isso daqui fique carregado negativamente e por entrar em efeito oposto ao ímã, isso daqui vai começar a girar, conforme é possível visualizar aqui, né, nesse mecanismo, tá? Então aqui um motor simples para vocês entenderem com as posições. Imaginem isso daqui como um motor de um liquidificador ou mesmo de um ventilador, tá? O que acaba acontecendo é que o ímã ele causa a repulsão e o equipamento então ele vai começar a girar. Então o motor elétrico recebe energia elétrica e por haver repulsão do ímã, ele vai começar a girar essa estrutura interna que a gente chama de rotor. Essa parte interna começa a girar, a gente chama de rotor. Aqui o conceito básico então de motor elétrico. Motor elétrico, usado amplamente em indústrias e aparelhos eletrodomésticos, é alimentado por energia elétrica e libera energia mecânica, ou seja, o movimento, que possibilita o acionamento de inúmeros outros dispositivos, dependendo do caso. Se o equipamento não necessariamente tiver como função apenas o movimento. Gerador elétrico. O funcionamento de gerador elétrico é, digamos assim, o oposto do motor elétrico. Enquanto o motor elétrico ele recebe energia elétrica para converter energia elétrica em movimento, o gerador elétrico ele recebe movimento para converter o movimento em energia elétrica. Então imaginem aqui, o gerador está recebendo movimento aqui dessas hélices através do vento, e quando isso daqui começa a girar, a espira aqui ela acaba recebendo indução do ímã que está ao redor dela e ela recebe então o movimento dos elétrons. Os elétrons começam a passar aqui e conforme os elétrons começam a circular aqui dentro, eles conduzem corrente elétrica que é capaz de acender, por exemplo, uma lâmpada. Então esse funcionamento aqui é o funcionamento, por exemplo, de um aerogerador, de uma turbina, de uma hidrelétrica. Ela vai se movimentar, o ímã que tem lá posicionado ao redor das espiras vai fazer com que a espira, que é essa estrutura aqui com formato, nesse caso aqui quadrado, mas é um formato circular, né, que vai permitir a circulação de elétrons aqui, os elétrons vão percorrer esse caminho e vão gerar corrente elétrica. Então aqui o conceito básico de gerador elétrico, ele faz o contrário do motor,
ele recebe energia mecânica, ou seja, movimento, e libera energia elétrica. Já um transformador elétrico, ele tem como função, basicamente, modificar a tensão elétrica. Por exemplo, aqui nós temos nesse gerador chegando uma voltagem, aqui uma tensão de 230 volts. E ele serve para fazer uma redução dessa voltagem. Então, chega a 230 e ele faz sair apenas 12. No que é baseado o transformador elétrico? Essas voltas aqui a gente chama de enrolamento. Então, o transformador ele tem um núcleo central geralmente feito de ferro e chega nele um enrolamento primário e sai dele o enrolamento secundário. Então, chega a carga elétrica aqui, existe um número de voltas aqui, se a gente contar no enrolamento primário desse exemplo aqui, tem mais voltas do que do enrolamento secundário. Então, quando o enrolamento primário tem mais voltas que o secundário, ocorre uma redução de tensão. Se a gente tiver um transformador ao contrário aqui, por exemplo, chegando com menos voltas e saindo com mais voltas aqui, ele aumenta a tensão. Então, a função do transformador é aumentar a tensão elétrica ou diminuir a tensão elétrica. Isso acontece, então, devido ao número de voltas que a gente tem aqui. Então, aqui o conceito, basicamente, do transformador é, a partir da fonte elétrica que ele é alimentado, libera energia em outros parâmetros, principalmente com aumento ou diminuição da tensão elétrica. Por exemplo, quando você coloca a tomada do seu celular para carregar, a tomadinha é um transformador elétrico. Ela pega aquela carga elétrica que está chegando lá, aquela tensão de 220 volts na tomada, e ela reduz essa tensão em torno de 12 volts. O mesmo num notebook, que tem também um transformador, para reduzir essa tensão elétrica. Em relação ao número de voltas que a gente encontra no transformador, no enrolamento primário e secundário, a gente pode estabelecer, então, uma relação matemática, uma equação entre o número de voltas no enrolamento primário, que seria o NP, em relação ao número de voltas no enrolamento secundário, e essa relação a gente também pode fazer em relação à voltagem, a tensão do enrolamento primário e a tensão do enrolamento secundário. Então, em relação a isso, nós vamos fazer agora o exercício número 4, que vocês encontram aí na página 51. Exercício 4, então, analise o esquema de transmissão de energia elétrica a seguir e responda as questões propostas. Então, vamos fazer a letra A primeiro. Supondo que o número de voltas do enrolamento primário, ou seja, desse enrolamento aqui, seja de 600 voltas, quantas voltas teria o enrolamento secundário desse primeiro transformador? Muito bem. O que a gente tem aqui? A gente tem as 600 voltas desse primeiro, a gente tem que a tensão é 12.000 no primário e que no secundário a tensão é de 400.000. Então, a gente precisa utilizar a fórmula, que no caso é número de voltas do enrolamento primário dividido pelo número de voltas do enrolamento secundário. A tensão primária dividida pela tensão secundária. Então, a gente vai colocar esses valores na fórmula. Então, fica assim. 600 é o número de voltas do enrolamento primário. O secundário é o que a gente quer descobrir. 12.000 volts é a tensão inicial e a tensão do secundário é 400.000. Muito bem. O que a gente faz? Regra de 3. A gente vai fazer 600 vezes 400 e 12 vezes número de voltas do enrolamento secundário. Vai ficar dessa forma. 12.000 vezes NS igual a 600 vezes 400.000. Multiplicando 600 vezes 400.000, a gente chega ao resultado de 240 milhões. 12.000, que está multiplicando por NS, ele vai passar para o outro lado, mudando a operação, fazendo divisão. Então, ficamos com 240 milhões dividido por 12.000. Fazendo essa divisão, a gente vai chegar ao resultado de 20.000 voltas, que é o número de voltas do enrolamento secundário. Na questão de letra B, a gente tem a pergunta. Na pergunta B, então, qual é a relação entre o número de enrolamentos do circuito primário, do circuito secundário e do segundo transformador? Então, aqui é o primeiro transformador, o segundo transformador é este aqui. O que a gente tem de valores? A gente tem apenas que a linha de alta tensão que está chegando tem tensão de 400.000 e que a tensão logo em seguida é reduzida para 20.000. Nós não sabemos quantas voltas tem antes ou depois. A pergunta é qual a relação entre o número de voltas antes e depois. Então, a gente pode utilizar apenas esses dois valores aqui.
A fórmula é a mesma anterior. A única diferença é que a gente não sabe o número de voltas do primário e do secundário, apenas as tensões. Então, a gente vai pegar esses valores que a gente conhece, que é a tensão do primário e do secundário, e fazer a divisão. 400.000, que é a primeira aqui, dividido por 20.000, que é a segunda. Fazendo a divisão, a gente vai chegar ao resultado de 20. Essa é a relação entre o número de voltas do rolamento primário e secundário. Finalizamos, então, a apostila volume 1. Fica como tarefa apenas, concluir os exercícios que ainda não foram feitos. Na página 51, exercícios de 1 a 3, porque o número 4 a gente acabou de fazer. Na página 54, vocês têm para fazer os exercícios 9 e 10. E no caderno de atividades, páginas 25 a 28, exercícios 17 até o 24. As correções a gente faz na próxima quarta-feira, no dia 29, na aula ao vivo no Zoom. Obrigado e a gente se vê na quarta-feira. Abraço!